Olá! Aproveitando mais um intervalinho aqui no consultório, que é o momento que eu tenho para gravar lives, para gravar vídeos para depois postar, resolvi responder aquelas perguntas que eu ainda tinha aqui sobre separação. Então, vou dar mais um minutinho só e já vou lendo. Carol, Alexandre, bem-vindos! Bom, já vou começar lendo as duas perguntas e depois eu vou dando o meu ponto de vista. Tem que fazer render o intervalo aqui no consultório. Gente, primeira pergunta. Dani, fale mais sobre a elaboração do luto após a separação. A outra. Quanto tempo leva o luto? Faz 8 meses que separei e está sendo muito difícil. Estou separada há 8 meses, fui casada há 30 anos, sinto falta até das coisas ruins. Bom, vou pegar mais de uma visão, mais de uma teoria. Uma das coisas que vocês vão me ouvir falar milhares de vezes, qualquer hora eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer aqui no consultório, quando eu vou dar palestra, que é organizar o quadro e desenhar a teoria. Acho até que fica mais didática, vai ser a próxima. Mas, o que acontece? Lembre, quando há uma separação, há uma morte. Sim, ninguém está junto de alguém, ninguém escolhe. Eu não tô falando de um namorinho breve, eu tô falando ou de um casamento, ou de um namoro de longa data. Por isso que eu não falo só em divórcio, eu falo separação. Porque uma relação, seja ela qual for, com intensidade, com tempo, com durabilidade, com planos, com sonhos, essa relação quando acaba todo um plano de futuro, um plano de vida que a gente tem, uma vivência em comum, acaba a rotina, acaba a convivência. E sim, esta relação morre. E como em toda morte, nós passamos por um período de luto. Tem gente até que eu sempre falo e questiono, quando é divórcio, separação de casal com filhos, vamos manter a família em prol dos filhos. A gente separou, mas a família é eterna. Pessoal, vou decepcioná-los novamente. Eu vou sempre no contrafluxo do lugar comum, para dizer, a família não é eterna. Na hora que um casal acaba a relação, aquela família constituída morre e dá espaço a 2 novas famílias uniparentais. Filhos com pai uma família, filhos com mãe outra família. Por que toda essa introdução? Para deixar bem claro, para endossar, que na separação nós passamos, sim, por um luto dessa morte da família, inclusive, luto dos sonhos, luto dos planos, enfim. E aí, como se lida com tantos lutos? E a gente não pode esquecer de uma coisa, vamos imaginar, quando algum de nós perde um familiar, a gente sabe que essa pessoa não está mais aqui conosco, que nós não vamos mais vê-lo ou vê-la, que nós não teremos mais contato. E aí a gente passa por toda a etapa do luto, mas a gente acaba retomando, cada um no seu tempo, retomando a sua vida. No luto da separação, nós temos uma peculiaridade, porque nós estamos com o luto da relação, mas com a pessoa viva, que a gente pode encontrar, que a gente pode cruzar no mercado, num restaurante, em qualquer lugar, né? Que muitas vezes a gente tem filhos em comum e sobre os quais nós temos que conversar, nós temos que ter acordos. Então, é um luto às vezes até mais complicado, porque é luto encontrando
a pessoa da qual nós estamos enlutadas. E aí, como em qualquer luto, eu vou falar da teoria geral dos lutos, que nós passamos por 5 fases. A primeira fase no luto é a fase de negação. No luto pela morte física de alguém, né? É aquilo quando a pessoa tá falecendo, tá muito doente, tá no hospital, a gente também tem aquela negação, não, vai dar tudo certo, ele vai sobreviver, não vai acontecer nada, né? No luto de um relacionamento, porque a relação, como eu sempre digo, não se acaba de hoje para amanhã, então já vai dando sinais, e aí me diz em seguida, Daniela, mas ele do nada chegou e me pediu o divórcio, eu tô acabado. Não foi do nada, gente. Já vem dando sinais no processo. Só que aí entra esta fase da negação. Esta fase que a gente diz assim, não vai nada, tudo bem. A gente não tá vendo nada, tapa os olhos. Outro tipo de negação, ele ou ela, não interessa quem, já saiu de casa, já pediu divórcio, mas ele vai se dar conta do que perdeu. Não, isso é uma crise, é só uma crise temporária, mas ela vai voltar, ela vai se dar conta, ela vai ver a besteira que tá fazendo. E as pessoas vêm, às vezes tentam auxiliar, tentam dar apoio, mas auxiliar por quê? Apoio para quê? Tá tudo certo. Deu uma surtadinha, mas já volta. Então, essa é uma das fases, a primeira das fases. Depois vem a raiva. Quando é que vem a raiva? Quando a pessoa daí passa da negação e começa a se dar conta. Ele foi e não volta mesmo. Ela tá decidida mesmo. E daí começa aquela fase de xingar ex, às vezes mandar textão, mensagens muitas vezes, troca-se desaforos. Gente, eu tô falando de um padrão. Nem todo mundo vai passar exatamente assim. Porque tem pessoas que já estão com o luto mais elaborado, porque também já estavam no processo enquanto ainda na relação, que às vezes já não desenvolve essa raiva toda. Mas às vezes tem aquela magoinha, né? Bom, depois vem a barganha. A barganha é aquilo que a gente tenta. Tô com raiva, mas eu ainda quero. Sabe quando dizem, tô acendendo vela para tudo que é santo? E literalmente tem gente que faz isso, tem gente que procura amigos em comum para interceder, tenta de novo, daí não mais com mensagem de briga, mas liga, vamos voltar, vamos tentar um acordo, eu vou mudar, e aí começa a pedir e fazer de tudo para tentar retomar. Após a barganha, quando a gente realmente se dá conta, bom, agora acabou. Aí vem a quarta fase, que é a fase da negação. E quando se entra nessa fase fase da depressão, me enganei. É aquela fase do dar-se conta, bom, morreu mesmo. Essa relação morreu, não tem jeito. E aí a pessoa se conecta com a tristeza, com o desânimo, com os questionamentos, muitas vezes, o que deu errado, o que aconteceu. Essa fase pode ser muito doída, mas essa dor, como todas as dores da gente, se a gente conseguir usá-la para crescer, para aprender, pode ser proveitosa sim, até porque é aí que tu tá te dando conta da realidade e tá parando de fugir dessa realidade. Tá parando de fugir de sentir a dor. E sim, a gente sente a dor. Gente, eu acho muito interessante. Quando alguém perde um familiar, né? Ninguém diz, tá, tô saindo do velório, mas tá tudo bem, eu tô ótimo, vamos sair, vamos jantar fora? As pessoas não esperam isso, até vai dizer, tá doente, tem alguma coisa errada. Por que quando a gente perde o relacionamento, a gente não se dá o direito, inclusive, de chorar e de sofrer? É uma perda, é uma morte também, relacional, mas morte. Então é essa fase da depressão
que, embora muito dolorida, mas vai ajudar a elaborar este processo, essa perda, essas dores e passar para o próximo estágio, que aí sim é a fase da aceitação. É a fase que a gente olha no espelho da gente e diz, ok, acabou. O que a gente vai fazer com isso agora? Como é que vai ser minha vida agora? Daqui para frente, o que eu vou fazer por mim? Não mais por nós. E aí, após falar mais ou menos essas fases, isso é mais ou menos um padrão. Lembrando, nem todo mundo passa por elas assim, falando em luto geral. Agora entrando especificamente em relacionamentos. Olha só, quando a gente fala que os relacionamentos, que em um relacionamento existe um espaço do nós, eu costumo fazer aquele desenho da interconexão, né? Que é as duas bolinhas com espaço junto. Eu digo que esse espaço interconectado, esse aqui, esse é a relação. Mas que cada um de nós precisa preservar o seu espaço também do eu. Algum momento dos seus interesses, das suas amizades, continuar sabendo o que eu gosto individualmente, não só como casal. Por quê? Porque aí se mantém uma dinâmica saudável, aí os dois têm algo a acrescentar nesta relação, até a chance de permanecer, de ficar junto e ter aquela relação dos sonhos da gente duradoura é maior. Mas quando acontece de haver uma separação e as pessoas não terem tido um tempo seu, esse espaço do eu, muitas vezes elas se perderam dentro desta relação. E aí acontece coisas como o que essa moça trouxe, que está separada há 8 meses, que foi casada há 30 anos, é óbvio, é uma vida, né? Naturalmente, eu não conheço essa história, naturalmente, depois de 30 anos com alguém, a gente tem rotinas, a gente está acostumado a ser dois. Conforme a idade, eu conheço pessoas que conforme a idade que iniciaram a relação e passam, sei lá, 30, 35 anos juntos, quando separam, eles tiveram mais tempo de vida a dois do que sozinhos. Então, um dos agravamentos do luto é esse, é que a gente perde não só a relação, mas a identidade da gente junto. Aquela identidade de casal e a gente não conhece ainda a identidade individual. Então, por todo este luto pós-separação, que até a pessoa perguntou quanto tempo leva, gente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma, mas claro, em geral, um luto, né, o luto maior que a gente chama, é em torno de 3, 6, 8 meses. Depois, não é que se esqueça, tô falando em luto por morte física e pode entrar no luto pós-separação também. Não é que se esqueça a situação, mas a gente vai aos pouquinhos retomando a vida, literalmente um passo de cada vez. Nessa retomada, o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu costumo dizer e orientar as pessoas que vêm até mim. O que tu gosta? Quais são os teus interesses? Quais são as coisas que tu gosta de fazer? Muitas vezes eu já atendi, acho que posso dizer centenas de pessoas, entre homens e mulheres, que me olham e dizem: Daniela, eu nem sei mais do que eu gosto. Eu não sei mais. Eu fazia os programas ou da família ou do meu marido. Essa é uma fala muito de mulheres. Ou alguns homens, eu estava tão acostumado a sermos dois ou sermos família que eu não sei mais ser eu. Eu não sei quem que eu sou. Eu lembro muito, há uns 6, 7 anos, uma amiga minha me olhou e disse: Dani,
eu não sei o que eu compro no mercado. Eu era uma menina quando casei e aprendi a construir vida, a ter casa, sempre com família, sempre comprando as coisas que agradavam ao meu marido. E hoje que eu tô sozinha, filhos saíram de casa, agora acaba de separar, o marido pediu divórcio, eu tô completamente perdida. Porque eu não sei o que eu gosto, não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu gosto de comprar, eu não sei o que eu gosto de comer. Gente, isso é muito triste. E aí, quando a gente pensa num luto agravado, a gente pensa nisso. E uma das perguntas que eu acho bem importante se fazer, e até para essa pessoa que falou, né, que tá muito difícil após 8 meses, que gostava até, sente saudade até do que é ruim, é porque talvez todo isso, esse contexto fazia tão parte da identidade que é difícil agora descobrir essa sua nova identidade. Identidade de uma pessoa. Então eu costumo fazer a pergunta: o que será que o teu parceiro representava para ti? Parece óbvio que vão me dizer, mas representava meu marido, ou representava minha mulher, era o meu amor, era a minha parceria e por aí afora. Gente, não. Ninguém nunca representa só uma coisa na vida do outro. O que o marido representava? Será que além de marido era segurança, era quem te dava norte, ou até às vezes estabilidade financeira? Ou representava daqui a pouco tu não teve uma boa estrutura familiar na tua família de origem e colocou esta pessoa no lugar de tudo isso? Ou outra pergunta bem importante, outra situação da gente olhar é como está a tua autoestima? Claro que pós-separação todos passamos a ter um momento de baixíssima autoestima, é natural. Mas no geral, será que é uma pessoa que tem uma boa construção de autoestima? Porque às vezes a pessoa sem o parceiro, quando perde o parceiro, faz uma ferida tão grande nessa autoestima porque ele não quis mais, eu não sou boa o suficiente. Quando na verdade, pessoal, esta relação talvez não tivesse mais no encaixe, mas não quer dizer que você não seja boa tanto para você quanto para outra pessoa. Assim como talvez se já estava a ponto de separar, talvez essa pessoa também já não tivesse tão boa para ti. E tu também não estivesse podendo olhar para aquele teu espelho lá na tua casa e te dizer isso, te deixar ver isso. Então, quando chega ao ponto de separar, passa pelas fases do luto, vê que não tem mais volta, a gente tem duas escolhas. Eu costumo dizer muito na minha vida pessoal agora, tá? Que muitas vezes o que nos parece o pior no momento que nós estamos vivendo pode ser, a gente se dê conta que tenha sido uma coisa muito boa quando a gente olha anos depois. Sofrido, mas bom. Bom em que sentido? Para o crescimento, bom para a gente se desenvolver. Cada dor que a gente passa na vida, eu costumo dizer para mim e para quem está à minha volta e para quem vem ao meu consultório: o que tu vai fazer com isso? Eu brinco, bom, a gente pode chorar no cantinho e deixar passar o tempo, ou a gente pode pegar as rédeas e mudar o contexto da vida e aproveitar para ter novas experiências, para ter crescimento. Quando eu falo isso, eu não estou aqui falando de parar naquele período da negação do luto, não é isso. Eu estou falando pelo contrário, que o luto tem que ser vivido, que a dor é real, que a gente tem que chorar sim, não tem que ficar trancando o sentimento, não tem que ficar se privando, se escondendo para chorar, dizendo que nem tá sentindo nada e na verdade tá destroçado muitas vezes. Não, tudo isso tem o seu tempo. Mas depois a gente tem que começar um árduo movimento que é nosso, conosco mesmo. E a gente tem que começar a se apresentar pra gente. Quem que eu sou? Do que eu gosto? Deixa eu fazer uma jornada
para dentro de mim, uma jornada para as coisas que vão me ajudar a crescer. E, gente, essa viagem, essa jornada pode ser extremamente prazerosa, porque aí a gente está desinvestindo do outro e investindo na gente. E cada passo que a gente dá, como o exemplo dessa amiga que eu falei antes, fui no mercado e agora eu descobri que eu gosto de comer aquilo, gosto de tal produto, e dá um prazer, porque é simbólico, não é só uma compra, é a descoberta da pessoa que está ali comprando. Voltando para mais uma questão do luto, que eu lembrei agora, é também como a gente vê. Numa outra live que eu fiz sobre separação, alguém me perguntou sobre a sensação de fracasso. Acabar uma relação é um fracasso? E muita gente fica enlutado e também aumenta aquela ferida na autoestima em função disso, em função de achar, fracassei. Acabou meu casamento, acabou minha relação, eu não dou certo em nada. É o meu fracasso, a culpa é minha. Primeiro, gente, relação não tem culpa de um ou de outro, são dois. Quando começa a não dar certo, é porque ambos já não estão mais em sintonia, ambos têm responsabilidade. Acabou, então eu fracassei? Não. Se acabou, é porque alguma coisa não estava mais em sintonia entre esse casal. Que talvez vocês já viveram o que tinham para viver, mas traçaram caminhos diferentes, já não estão mais em fase o que eu tenho. A gente diz assim que numa relação, quando a gente vai escolher o parceiro, tem 500 mil belos olhos. Por que eu me apaixonei por esses belos olhos e não pelos outros? Por que esse se apaixonou por mim e não pelas outras? É porque provavelmente algo em mim, para muito além do aspecto físico, já leio, algo em mim desperta, ou eu tenho algo a oferecer que aquela pessoa precise naquele momento. E, gente, isso não é troca, e não é intencional, e não é racional. É emocionalmente, sem a pessoa se dar conta. Por exemplo, alguém que seja mais inseguro, encontra uma mulher forte, deixa eu pegar meu exemplo aqui, fortona. Encontra uma mulher mais forte, mais determinada. Daqui a pouco essa pessoa se encanta, parece, por essa força, mas é porque isso chama atenção, isso completa. Estou dando algo que esta pessoa precisa, essa segurança. Esse é só um exemplo. Ai, obrigada, Carol, minha sábia amiga. E aí, o que acontece? Com o passar dos anos, esta pessoa segue na jornada, o outro, o que pode acontecer nesse exemplo que eu dei? Ou o outro continua estagnado e essa segue, puxa e dá segurança, e chega uma hora que esta pode cansar. Então, você tá atraindo a relação, como assim? Tu chegou como a cuidadora, a que puxava, e o outro que era cuidado. Sim, talvez nesse momento ela precisasse se sentir importante para alguém, e digamos, esse casal fictício, um homem que precisava ser cuidado e uma mulher cuidadora, se completavam. Só que talvez essa mulher possa ter evoluído, né, e não precisar mais, ela pode cuidar de si. E esta outra pessoa ficava puxando, demandando, não evoluiu junto. São as mudanças que a vida nos traz, cada um evolui ou não, conforme as suas possibilidades, os seus desejos e suas buscas. É um provável motivo para separação. Ou o contrário, essa continua, eu quero cuidar, sou fortona, e esse começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a ir em busca dos próprios recursos, o que é saudável. E daqui a pouco, ele diz, putz, mas eu não preciso mais que ela cuide, mas não é intencional, a pessoa não se dá conta. Mas começa a se sentir dominado por essa mulher, controlado, que antes parecia cuidado, hoje pode parecer controle. Então, gente, a gente tem milhares, e daí não quer, não pode, não consegue mais ficar na relação, né? Então, quando me perguntam, é fracasso separar? Eu vou dizer, não. Olhem esse exemplo que eu dei.
as pessoas evoluíram, um dos dois evoluiu, ou os dois podem ter evoluído, sei lá, para caminhos diferentes, e não estão mais em sintonia. E, nestes casos, eu até diria, fracasso seria tu não evoluir. Bom quando ambos evoluem e conseguem continuar evoluindo juntos, um puxando o outro, mas nem sempre é possível. Ou fracasso seria ficar numa relação, né? Ficar numa relação onde tu tá te apagando, tá sofrendo, tá com dor. Então eu diria que sempre é sucesso. O tempo que tu ficou junto com alguém, que tu fez uma construção, esse tempo foi o tempo de sucesso, porque se tu ficou um tempo com alguém, teve coisa boa. A gente não fica com ninguém sem ter nada de bom. Algum ganho a gente tem, ganho emocional, gente, eu tô falando, deixa eu deixar claro aqui. Então, pensando por esse lado, eu gosto de salientar muito isso, por quê? Porque uma visão de que eu fracassei, e isso pode aumentar o luto. Não o luto normal, mas daqui a pouco a pessoa vai fazendo um luto patológico e não consegue se desvincular dessa relação. E aí não vai passar para a próxima etapa, que é de olhar para si mesmo, porque se eu tô me olhando como uma fracassada, como uma incompetente, aí eu começo a me boicotar, porque eu acho que eu não tenho direito de assumir a minha vida de novo. E quando eu falo assumir a vida, eu não tô nem falando em ter nova relação, que pode ser. Mas antes de ter a relação, eu tenho que olhar e ver como é que eu fico comigo, quais são as minhas características, até o que eu tenho de bom para oferecer para mim e para outra pessoa. E quando eu falo tudo isso, gente, por favor, deixa eu deixar claro, eu prego muito as questões do pós-separação, adoro falar sobre isso. Eu digo que é quase um propósito, eu adoro ajudar as pessoas a poderem passar de fase, a se recuperar, a ficar bem, mas por favor, eu não tô apregoando a separação, então todo mundo tem que separar, pelo contrário. Vou repetir 1000 vezes, quem já chegou no meu consultório sabe, mesmo para se dizer, vim para separar, e eu sempre digo, peraí, vamos ver primeiro se não tem o que resgatar? Não vamos sair, início de terapia ninguém separa, primeiro a gente tenta juntar. Então, assim, não é um apregoar a separação, mas é um quando chega lá, o que fazemos? E eu acho que a gente fica tão fragilizado que precisa de pessoas que se disponham ou a ajudar, ou a falar sobre isso, ou a trazer informações, ou até mesmo liberar para sentir suas dores. Mas sentir a dor por um tempo e não se entregar a ela permanentemente, e se punir o resto da vida porque, ai, não deu certo, fracassei, então não posso mais viver. Eu vou ler, eu tava olhando agora e daqui a pouquinho eu já tenho que entrar em sessão de novo aqui no consultório. Eu, como disse antes, aproveitei esse intervalinho. Mas eu quero ler agora os comentários de vocês, ou se tem alguma pergunta que ainda eu tenho 5 minutinhos que talvez eu possa responder. Essa foi aquela live sem programação mesmo, como geralmente eu faço. Né? A não ser que eu lanço card antes, que está programada, com alguma conhecida, colega. Eu tenho umas amigas advogadas, uma delas está aí, até a gente já fez live juntas. Fora essas, as outras são assim, flash, intervalo de consultório, tô disposta a falar? Bora. Deixa eu ver. Maico. Às vezes é livramento. Deus só tira algo quando tem algo melhor para nos dar. Às vezes a gente está numa relação muitas vezes abusiva até, ou que está em sofrimento, ou que às vezes é uma pessoa boa, legal, mas que já está nos fazendo mal, que a gente está fechando as asinhas e se diminuindo para estar ali, não está vivendo. Tem inúmeras situações. E sim, né, aí a gente tem a possibilidade de se reconstruir, poder fazer novas escolhas, conhecer pessoas mais em sintonia, quem sabe, se a gente se der essa chance. Deixa eu ver. Carol. Mas qual o risco da pessoa que chega depois, digo, do novo relacionamento? Carol, uma vez, quero ver, o novo relacionamento não seria por carência, por fragilidade? Depende. Depende se tu fez esse processo que eu falei de autoconhecimento.
o processo de deixar aquela relação antiga morrer mesmo, de dar aquele tempo, de entender o que tu fez, o que aconteceu, por que tu fez aquela escolha. Para quem sabe, depois de elaborar o luto, eu diria que a gente precisa de um tempo para descontaminar de uma relação antes de entrar numa nova relação. Esses dias me mandaram, eu acho até que eu postei já faz um tempo, me mandaram um cardzinho que eu achei o máximo, que dizia, diz a lenda, se você não fizer terapia, o seu ex volta encarnado em outro corpo. O que quer dizer isso? Que se a gente não se dá conta, por terapia ou não, mas se não faz esse trabalho de entender o porquê daquelas escolhas. Aliás, eu digo que é importante a gente começar a ter claro o que a gente quer para uma nova relação. A gente se dá a oportunidade, inclusive, de fazer uma triagem, dizer, não, eu sei que mais ou menos o que eu quero não é ser rígida e chata se não tiver na minha listinha, eu não namoro, não. Mas algumas coisas básicas que a gente deseja num relacionamento, que são pontos importantes para nós, que isso vai nos ajudar numa próxima relação, sim, a não cair no mesmo enredo familiar que a gente já teve antes. Porque às vezes a gente se acomoda na dor conhecida, para não se arriscar em experimentar novas situações na vida. E isso vale para tudo. Para relação, para trabalho, para amizades, né? A gente às vezes não ousa novas situações. Então, sim, se tu tiver interessada em alguém, logo pós separação, ou um tempo depois, ou aí passei 6 meses, passei 6 anos sozinha, ok. Mas aí entra em crise de carência e acha que tu não é boa o suficiente e que tu não tem direito de escolha? Sim, Carol, é um risco. Tu pode sim entrar numa nova relação só para tapar aquele buraco. E isso é bastante arriscado. Gente, eu vejo muito mulher fazendo isso. Não sei se qualquer hora eu não vou gravar alguma coisa, ou fazer uma live pra gente conversar sobre isso. Né? Agora, quando a pessoa se dá conta do que gosta, de quem é, de que tem direito de escolha, de que não precisa dizer amém pro primeiro que passa, pode dizer, esse cara é muito legal, mas não me despertou, não me encheu o coração, não brilhou meus olhos, ou eu já vi que, sei lá, o fulano é meio devagar, eu sou muito a mil e que vai dar os mesmos problemas com isso que eu tinha no meu antigo relacionamento, por que eu escolhi esse perfil de homem, posso esperar mais um pouco, ficar mais um pouco sozinha, quem sabe eu conheço alguém que tem mais sintonia, como eu disse antes, não tô falando imperfeito, tô falando às vezes com mais gostos em comuns, com mais parceria na relação, talvez. Então, tudo depende da maneira como a gente vai lidando com cada situação da vida da gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. Faça essa live, se ele primeiro assistir, obrigada. Tassi, durante o luto após a separação, como saber que aquele relacionamento que acabou ainda tem chance de ser resgatado? Olha, essa pergunta dá mais uma live. Depende. Às vezes, eu digo que só o amor não basta, tá? Mas, porque eu ia dizer, às vezes ainda tem amor, sim. Mas as divergências que tinham antes permanecem. Nós estamos ambos dispostos, cada um a ceder um pouquinho. Um durante a relação antiga estava rígido em algum padrão, pode ser de milhares de coisas, não vou inferir aqui. O outro turrão do outro lado. E foi crescendo para lados diferentes. Existe a chance de eu vir um pouco mais para cá e um pouco mais para cá? Outra coisa, havia agressões, não havia agressões, isso é importante, porque às vezes a tendência de um relacionamento abusivo é pós-separação dizer, não, vai ficar tudo bem, eu vou mudar, que é a chamada fase da lua de mel, no ciclo que tu sabe da violência, isso é uma coisa de abrir o olho. Então, depende a conversa que esse casal vai ter depois de um tempo de elaboração. Agora, a única dica que eu daria, e que eu falo milhares de vezes, sim, já atendi casais retomando relação, é
aquela relação morreu. Mesmo um casal que chega sem nem ter chegado na separação, mas que estava prestes a, eu costumo dizer, aquela relação morreu, não existe mais. Então, vamos deixá-la para trás e começar uma nova relação, com novos acordos, com um novo olhar, com a disposição, vamos tentar descontaminar o máximo possível da anterior, para poder fazer essa nova criação desse relacionamento. Isso seria o que eu diria, mas assim, ó, não tem uma fórmula, né, de saber se vai dar certo ou não vai. É tentativa. Gente, obrigada pela participação. Eu sei que eu entrei de susto aqui no meio da tarde, sem aviso prévio, horário de trabalho, mas, e mesmo assim, vocês vieram e participaram comigo, então tenho só a agradecer e eu vou aproveitando esse tempinho que dá para fazer isso, mas eu deixo salva a live, tá bom? Mas agora eu tenho que entrar em atendimento de novo. Obrigada pela participação de cada um de vocês, pelos comentários e, por favor, me mandem em direct essas perguntas, me mandem comentários, me mandem temas em direct, que eu adoro ter esse mote para falar. Eu gosto de ser instigada, muitas vezes mais que eu pensar num tema. Geralmente os meus temas surgem ou de alguma conversa, ou de algum atendimento, ou de algo que eu li ou assisti, ou das perguntas de vocês. Beijo, gente, bom final de tarde a todos.